Oportunidade agora de você salvar o bloco do programa. Diga-me. Atualizando a situação do Matheus Pereira e eu quero até que você me ajude aqui. Ontem eu recebi uma informação à tarde e a informação de uma fonte muito importante é o seguinte, ó, avançou, estamos trocando papéis. Ou seja, não há mentira nisso. Eu tenho a mesma informação que você. Quando me disseram, ó, avançou e estamos trocando papéis, eu disse, tá, mas você não troca papéis só quando assina? Aí ele disse, não, nesse caso, como está muito em cima do prazo, a gente faz a troca de papéis e fica aguardando só a assinatura. E aí a pergunta que eu te faço, vai assinar? Agora depende do Matheus. A tendência é de que assine. Mas ele até participou da atividade hoje do Cruzeiro, na Toca da Raposa 2. Tá participando ou participou já, Valor? Acabou o treino já? Acho que não acabou ainda não, né? Eu acho que não acabou não. Foi então. Pro campo normal. Foi pro campo normalmente. Mas a tendência, pelo menos nos bastidores do clube, é de que exista essa assinatura. O Matheus agora é quem vai decidir. O Cruzeiro, entre Cruzeiro e Zenit, tá tudo certo. São 18 milhões de euros o negócio, tudo alinhado. Tá nas mãos do Matheus. O Matheus é que vai decidir se ele vai criar o filho na Europa ou se ele vai criar o filho em Belo Horizonte. Lembrando que moraria em São Petersburgo, que sinceramente ontem eu tive a curiosidade Frio até de olhar, porque eu não fui à Copa do Mundo, então não poderia falar, tendo passado por ali de um período. E ontem eu fui, curiosamente, busquei lá no YouTube, né, coisas sobre São Petersburgo, espetacular, linda, né? Linda. Cidade espetacular, né? E outra coisa, conversando ontem com uma pessoa do Cruzeiro, essa pessoa me disse assim, meu filho, é que nem no Brasil aqui, os caras estão trocando bomba lá no Tocantins, no Acre, no Tocantins, ou que seja no Chuí, e ele vai morar no Oiapoque, entendeu? Então, quer dizer... Quase isso. Mais ou menos isso. São Petersburgo espetacular, não mas vive tem nenhum um tipo de ponto problema. ali que, sei lá, né? Se amanhã um ucraniano maluco fala assim, vou tacar uma bomba aqui em São Petersburgo, ele taca. E eu, Thiago, não iria no lugar do Matheus. Não, eu no lugar do Matheus não iria. Eu também estou com o Thiago, eu não no iria. lugar do Matheus, eu não iria. Não iria. Quer criar Eva na Europa? Quero. Mas onde na Europa? Em Londres, Lisboa, Madrid, até Paris talvez eu pegaria, mas não gosto muito, mas São Petersburgo eu teria uma lista aí, Amsterdã. Mas São Petersburgo não é um lugar que eu criaria minha filha, eu acho não. Tem um amigo meu que diz assim, pô, Paris não, tem muito rato. Mas tem mesmo. Eu sei que tem, mas pô... É uma louca, Paris é ruim demais. Mas Nova York também tem. Os ratos de Nova York parecem uma capivara. Um é melhor que o outro. Um rato é melhor que o outro. Eu gosto mais do rato nova-iorquino do que do rato parisiense. Parece uma capivara. Mas assim, e foi a informação então, e... que até vindo para cá, inclusive, falei novamente com uma pessoa do Cruzeiro, disse, olha, a tendência é de assinar, a gente tá só aguardando aqui e tal. Ontem, inclusive, você me segue no Instagram? Eu bloqueei ontem depois do Torresmo com a Ecobia, que eu não fui convidado. O vídeo que eu coloquei, ela falou, gente, trocar papéis não quer dizer que já esteja fechado, mas o Cruzeiro tem, Cruzeiro e Zenit tem muito pouco tempo, né, Valu? Até amanhã. Em caso de assinatura do Matheus Pereira, tem até amanhã. Então não tem como você esperar o Matheus Pereira assinar para trocar papéis. Então já começou a troca de papéis. E aí agora ele foi para o treino, normalmente, a esperar para ver o que vai virar. A tendência, pelo que eu apurei com uma pessoa ligada ao Matheus Pereira, e uma pessoa do Cruzeiro me disse há pouco, a tendência é de assinatura. Eu tenho a mesma informação que você, que a tendência é de assinatura com uma pessoa do Matheus que eu conversei. E as suas fontes? Não, eu não tenho fontes. Mas não tem. Se tem. Não tenho. Mentiroso. Não tenho. Então, assim, ao que tudo... A gente tem que esperar as horas mesmo, né? O Cruzeiro deixou o Matheus bem à vontade para decidir o seu futuro. O Al Hilal... Vamos ver se, caso a negociação se concretize mesmo, se o Cruzeiro vai atrás do Al Hilal para tentar pegar uma fatia. Uma fatia um pouco maior, aí é algo que a gente vai ter que esperar de uma negociação que pode chegar em torno de 19 milhões, né, Thiago? É isso. Com bônus, né? Isso, com bônus. O que eu levantei ontem foi entre 15 e 16 fixos. O que me falaram é 17 fixo. Bom, então nós estamos... 17 fixo. 17 fixo. Fixo. O que me disseram foi algo entre 15 e 16 e com bônus chegando a 20. Eu já estou pensando numa 20. Questão além da saída do Matheus Pereira. A impressão não é informação, né? Diante de todas as informações que começaram a ser trazidas a respeito disso aqui mesmo no programa, através de você, HG,
O Cruzeiro, eu já tô pensando no pós-Matheus Pereira. O Cruzeiro... O Cruzeiro... Não, Thiago, para com essa chatice. O Cruzeiro, Para, ele nossa. terá... Você não gosta da Até a janela... Vamos supor, né? A janela... Vamos supor, não. A janela fecha daqui a 9 dias. O que significa esse período até a abertura da próxima janela? O que o Cruzeiro vai disputar nesse período? Então, vamos lá. O Cruzeiro tem 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. 11. 33 pontos para serem disputados. É uma fatia importante de pontos. E a fase de grupos da Sul-Americana começa no começo de abril. Ou seja, até a abertura no início de junho, daquela janela extra de 3 a 9 ou de 3 a 10 de junho, agora, mas eu sei que começa em 3 de junho. Não me recordo bem. Eu acho que o Cruzeiro não pode esperar essa janela se fechar sem trazer um jogador de meio campo. Nem estou falando de características parecidas do Matheus Pereira. Estou falando de jogador de criação, para falar o português bem claro mesmo assim. Ah, pô, Valo, mas faltam 9. Trazer para compor, não. Trazer para compor tem que estar proibida essa palavra dentro da Toca da Raposa 2. Diante do projeto do projeto que foi prometido para 2025. Tem que estar proibido. Ah, não, nós vamos trazer um meia para compor o elenco. Não, para compor não precisa de trazer. Vou além, viu, Mas eu acho, assim... vamos deixar para a janela do meio do ano. Cara, você pode estar fora já da Sul-Americana. Pode. Porque você vai disputar a primeira fase toda e ninguém tem garantia nenhuma de que o Cruzeiro vai se classificar, e pode já ter comprometido boa parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É algo que eu comecei a pensar ontem. Eu entendo que o Cruzeiro precisa trazer um jogador ainda superior ao Matheus Pereira. Eu sei que é difícil, mas não é um problema nosso. Superior não sei, né, HG? Porque os números dele, né? Ele assim, apesar de tudo, do que muito se fala, no Brasil, de 2024 até esse momento, ele é o jogador que mais deu assistências. Então, mas vamos lá. Eu não conhecia, não estou dizendo que muita gente não conhecia, eu não sou muita gente. Eu não conhecia o Garro do Corinthians. Fui conhecer no Corinthians. Aliás, eu achava que o Coronado é que seria o cara. E também achava. Mas eu também não conhecia o Coronado. Eu achava pelo que me traziam de referência. Isso. Quando os dois chegaram ali, eu pensei que o Coronado é que seria o cara para fazer diferente. E o Garro é uma indecência jogando bola, né? Então eu tô dizendo o seguinte, ou seja, alguém teve capacidade de avaliar e trazer um cara que é um 10, né? Eu já falei. Quem é o 10? Tá machucado, que não tem nem previsão de voltar. Tem que mostrar extrema criatividade. Que é o Alan Patrick, esse maluco que cismou com o Alan Patrick. Joga muito. Eu sou apaixonado ou então você tá sabendo de alguma coisa. O Thiago é apaixonado com tanta gente, cara. Eu adoro o Alan Patrick jogando bola. Haja coração pra distribuir pra todo mundo. Eu adoro o Alan Patrick jogando então, bola. Assim, eu entendo que condição pra buscar, depois que tiver em mãos com o dinheiro do Matheus Pereira, que mesmo com o Cruzeiro tendo 50%, ele vai apurar mais dinheiro do que investiu. Confere. Sim. Então, o Cruzeiro pagou $5,5 milhões de dólares. $5,5 milhões, né? Então ele vai pegar metade desse valor aí, que segundo informações aí, você falou que chega a quanto? 17 fixos. 17 fixos. Daria 8,5. Né? Pois é, então daria 8,5. Então com 8,5 você vai ao mercado e consegue. Mas aí é um problema para o Alexandre Matos resolver. Ele, os empresários que lidam com ele, mas dá para trazer jogador com características parecidas ou de repente até superiores às do Matheus Pereira. Sinceramente que dá. Porque nós temos hoje no futebol brasileiro, eu citei o Garro aqui, sim, e o Garro tem resolvido, sabe? Exemplos. Então, acho que um bom trabalho de mercado dá sim para buscar e com dinheiro certeza, melhor, mais fácil. E é inadmissível um clube da grandeza do Cruzeiro ele não ter uma lista, né, de jogadores possíveis ou que estão no radar do Cruzeiro para uma situação de emergência. Então, é o Cruzeiro ter esse movimento rápido e lembrando, a janela fecha amanhã, dia 20. Então, no horário de Brasília, até meio-dia, essa situação do Matheus Pereira de amanhã tem que ser resolvida, porque como a janela fecha lá, o fuso horário são 6 horas de diferença, lembrando que a Rússia, informação, hein? Rússia tem 24 fuso horários diferentes, mas em São Petersburgo é 5 horas de diferença aqui do Brasil. HG, só mais um detalhe, eu tenho visto um movimento de que não precisa de trazer um jogador porque o Matheus Henrique é o 10 que o Cruzeiro precisa. Eu vou falar por que eu acho que precisa, tá? Dentre as várias coisas que
fomentaram um desgaste do Matheus Pereira. E quando eu falo das coisas, eu estou dizendo de coisas, inclusive, que eu acho que ele contribuiu para esse desgaste, quando falou a respeito das perguntas maldosas dos jornalistas, que não foram perguntas maldosas, foram perguntas normais, corriqueiras, de uma zona mista de imprensa em qualquer parte do mundo a respeito de futebol. Mas eu penso que é muito perigoso colocar-se toda essa responsabilidade no Matheus Henrique, porque hoje ele talvez seja um dos melhores jogadores do Cruzeiro até este momento. Apesar do Cruzeiro não ter time, apesar da temporada do Cruzeiro ter começado de novo no domingo passado. Hoje, daqui a pouco, se sobrecarregar, ele parar de render, ele pode ser o novo Matheus Pereira, em termos de... Mas o nosso 10 não está rendendo. Então, eu penso que, ótimo, se vai colocar o Matheus Henrique na função que ele jogou no último domingo, excelente. Mas o Cruzeiro precisa de mais um jogador com capacidade de ajudar ou de fazer melhor do que o Matheus Henrique, caso se confirme mesmo a saída do Matheus Pereira, muito eminente. Eu tô vendo o Thiago tá trocando mensagens aí com uma fonte importante. Tem alguma atualização? Eu mandei mensagem aqui para ver uma situação envolvendo o Yerry Mina e se existe alguma possibilidade de saída do Alan Patrick lá do Inter. Vamos ver, né? Condição, não. Ah, mas eu gosto. Mas eu também gosto. Fazer lobby joga até muita o fim. bola. Ano passado eu cheguei a falar dele na seleção brasileira. Fazer lobby até o fim. Ele viveu um período ano Eu acho passado. que o fim é agora. Precisa dar sossego pra gente com essa fala de Alan Patrick. Pois é, mas, que você tira simplesmente da nada. vozes da sua cabeça eu e digo fica que é um martelando numa insistência. Eu disse que é um cara que eu gosto. Beleza, você gosta dele, casa com ele, arruma um barraco e vai Que eu morar com ele. contrataria. Agora, vamos ampliar os horizontes. O torcedor do Cruzeiro, nesse momento, ele não quer um efeito repetitivo na cabeça de uma incerteza. A gente tá falando a respeito do Matheus Pereira, vamos ampliar o leque. Se ele vier, o que o Cruzeiro deveria fazer? O que o Cruzeiro deveria buscar? Vamos tentar dar uma ampliada e simplesmente parar de ser a maritaquinha, de falar, Alan Patrick. A pessoa tá falando, Alan Patrick. A gente fica com fone aqui, eu a gente fica com fone, escutando a sua voz falando Alan Patrick o tempo inteiro. Eu adoraria seguir uma cartilha que é que você segue. Não é cartilha. Nós temos pensamento diferente. Não é cartilha. Não, e assim, não é cartilha. Você já agradeceu por ter uns pensamentos diferentes. Eu também agradeço. Louva Papai do Céu o tempo inteiro. Então tá tudo bem, olha aqui fique em paz, relaxa. Superchat aqui do... Aliás, pessoal, por gentileza... Aliás, Alan Patrick, mais a uma gente vez. com uma audiência... E agradeço muito, uma audiência muito expressiva. O programa, lembrando, só tem 4 semanas. E a audiência é muito expressiva. Obrigado, por gentileza, pessoal. pelo número de pessoas agora conosco aqui, um likezinho, não custa nada. Se cada um que tá assistindo der um... Aqui, ó, é pegar o dedo e fazer assim em cima do joinha aqui, ó. Plim, já era. Então, por favor, dê o like. Quantos likes estamos aí? Ah, muito pouco, 690. Então vamos chegar a 1000, que a gente coloca uma fita na boca do Thiago. Pô, não, tem um superchat aqui que chegou muito bom, inclusive, do Daniel, Galão da Massa. Ele disse aqui, ó, queijo e goiabada, arroz e feijão, cuca e galo, Hulk e o gol, HG e o merchan, Thiago Fernandes e o erro. Tem coisas que foram feitas um pro outro. Um beijo. Alan Patrick. Aliás, eu traria o Alan Patrick. Reitero. Muito bom esse superchat aqui. E seguirei falando nos donos da bola. Ainda mais agora que eu descobri que irrita um amigo meu. Tem uma mensagem que acaba de chegar aqui, eu preciso ler para vocês, porque vocês estão envolvidos, e esse aqui, essa é no peito de vocês. O seu programa de rádio é melhor que o da TV. Foi uma pessoa que mandou aqui. E aí vocês podem refletir. Onde nós estamos errando na TV, que a gente está acertando aqui no rádio. Eu sei onde nós estamos errando. Os temas são os mesmos. Eu sei onde nós estamos errando. Ontem, por exemplo, quem estava com a gente? Eu nem lembro. O Dola. Dola Bela. Não, nós não erramos então não. Segunda, era quem? Tá. Segunda, Bruna Morelli? Não, a gente sempre acerta. Os convidados são sempre especiais. Os convidados são chatos a gente valoriza André muito os convidados. Breno Galante. Eu não aguento esse presuntinho. Obrigado. Rodrigo Genta. Sempre lembrando que eles estão fazendo uma grande gentileza para casa, viu, Thiago? Exatamente. Mas eu não obrigado, gosto deles, convidado. Acho que o erro são eles. Continue sendo detrator dos convidados. O erro são eles. Gente, vamos, mas obrigado aí, viu, Felipe, pela mensagem. É que rádio tem uma aura diferente. Aura diferente. O rádio é diferente. Mas enfim, aqui, ó. Mas na TV explodiu, hein? A TV a audiência explodiu.
E eu acho que lá a gente é um pouco mais sanguinário, né, nas discussões. Aqui a gente é um pouco mais comedido. Totalmente. Eu acho que talvez por isso o Felipe... Lá eu sou um agente 00. Ô, HG, jogo rápido, que eu converti hoje um motorista de aplicativo que trouxe a gente, estava escutando uma outra frequência, eu falei com ele, hoje é 89.5. O nome dele é Alan Patrick. Márcio, Não, era Alan torcedor Patrick. do Cruzeiro, pediu pra que a gente não falasse mal do Cruzeiro. A gente vai falar bem, Alan Patrick. Eu adoraria que fosse o Alan Patrick. Mas o Márcio pediu, mandar um abraço pra ele. E também o Anderson, que eu fui a um prédio hoje, conversar com uns amigos, e ele trabalha lá na portaria, assiste e escuta a gente todos os dias. Vou mandar um abraço pros dois, o Anderson, torcedor do Atlético. A situação do Thiago com o Alan Patrick, você lembra de um Alan jogador, Patrick. o Valu vai se lembrar, talvez você também, Alan tem Patrick. um jogador do Grêmio que um torcedor meio que virou meme, foi o Tcheco. Um torcedor do Grêmio se declarou pra ele, isso virou um meme na época, tem alguns anos isso. Mas o Alan Patrick joga Eu mais acho que era o Tcheco. Pode ser. O cara se declarava, isso acabou virando meme, então os caras, pô, Tcheco. Então é que nem o Thiago com o Alan Patrick. Atualiza pra nós a situação do Matheus Pereira aí, a gente vai pra um rápido intervalo. É um rápido intervalo, inclusive, que a gente já volta, mas antes tem o Davidson Ferreira com o trânsito e na sequência, se você sair daí, seu time perde no final de semana. Você que sabe, até já. Alan Patrick. Bom trazer o... Seu caminho.